Bom, gente, vamos começar a aula olhando essa imagem de terror, né? Hoje a nossa aula surpresa vai ser pediatria, e o tema vai ser reanimação neonatal. Teve atualização ano passado, né? No caso, ano retrasado, 2022. A última atualização antes de 2022 era 2016. Então, teve alguns pontos que foram modificados. E de 2022 para 2023, teve 3 edições de prova, né? Veio cair reanimação na prova de 2023.1. Então, 2023.2, que foi a passada, não teve nenhuma questão. Isso quer dizer que vai ter uma questão dessa na prova de vocês. Entendeu? É assim que funciona. E como teve uma atualização recente, então vai cair uma questãozinha dessa de reanimação na prova de vocês. Já estou prevendo. E são questões fáceis. Você tem que saber o fluxograma. Fluxograma é uma coisa simples. É um negócio que vai seguindo uma escadinha, e aí você só tem que saber em que step você tem que agir. Aí, vamos fazer assim. Vamos tentar complicar um pouquinho a aula, porque é uma aula relativamente fácil. Vamos tentar complicar um pouquinho, já colocando vocês numa prova prática, digamos assim. A gente está na segunda fase já do Revalida. Vamos pensar, porque eu acho que assim, na cabeça de vocês, fica tipo como se fosse um mapa do que agir, do que fazer, quando você se imagina na sala de parto, né? Porque lá na segunda fase é isso, você vai abrir uma porta e vai ter uma mulher fazendo uma dramatização e você vai ter que agir. Então, acho que, né, dessa forma, o fluxograma fica mais aderido na neurona. Ó, vamos supor, a Ana Clara tá tendo um parto, né? Um parto complicado, tá? O bebezinho dela tá nascendo, não tá nascendo a pré-término, né? Não tá nascendo a termo, ele tá nascendo com uma prematuridade. E aí, o pessoal, a equipe ali dos obstetras, né? Chamaram o Lucas, que vai ser o médico neonatal, responsável por fazer a reanimação, caso necessite de reanimação, tá? Então, Lucas, você vai abrir a porta e você vai ver um cenário para você agir numa reanimação. O que que você faz logo de imediato? Antes de você entrar na porta, tipo assim, antes de você entrar na sala do parto, quais as coisas que você tem que pensar? Rapidinho, só para a gente começar o tema. Vamos começar o tema conversando. O que que você Ué, faz? Hã? paramentar, né, pô? Se paramentar. Então, gente, isso aqui não vai cair, talvez, na prova primeira fase. Tipo assim, questão letra A, se paramentar. Não, já vai sair o fluxograma. Mas é importante você imaginar. Porque como é um fluxograma, para não ser aquela coisa decoreba, porque tem muita coisa para vocês decorarem, né, até a prova, é mais fácil você interagir com o tema, imaginar. Então, o Lucas foi chamado, ele vai ser o responsável por fazer a reanimação e ele vai se paramentar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que foi uma das alterações no novo protocolo. Lucas, você entrou, já está todo paramentado. O que que você tem que sentir na sala? O que que você tem que sentir na sala? Esteja em temperatura adequada. Exatamente. Qual que é a temperatura adequada para a gente evitar uma hipotermia nesse bebezinho que está nascendo já com prematuridade? Para evitar ele precisar de uma reanimação. Qual que é a temperatura adequada da sala, que foi mudado agora no protocolo de 2022? Esse é Alguém show. sabe? 36. Entre 23 e 25, tá? Antes era 23 a 26, mas aí os estudos comprovaram que há uma menor temperatura, mas fica uma temperatura adequada. Então, o novo protocolo de 2022, depois eu baixei ele e vou mandar para vocês, diz que a temperatura da sala, inicialmente, ali no momento do parto, já tem que estar entre 23 e 25, tá? E isso cai nessa alternativa. Parece boba, mas cai nas alternativas. Pronto, comecei. Aí, Lucas, você vai se apresentar, né, para toda a equipe, se apresenta para a mãe, dependendo de como esteja a mãe, né, se ela tá com uma hack medular ou o que seja, como é que ela tá. Você vai se apresentar. E aí, quais são as 3 perguntas? As 3. Isso aqui, gente, é questão de prova. Quais são as 3 perguntas iniciais que se tem que fazer para saber se esse bebê vai para a mesa de reanimação ou ele vai ficar ali em contato, pele a pele com a mãe, a amamentação e blá, blá, blá. 3 perguntas iniciais. Quais são as 3 perguntas? Se esse bebê. Tônus, Uhum. Tônus, boa. Vamos lá. Tônus. né? Tônus, temperaturas e sei lá, esqueci o Tônus, outro. sim. O bebê tem tônus, tipo assim, você pega nele, ele tá todo tonificadozinho. A segunda pergunta, ele nasceu a termo, ou seja,
Aqui a gente bota um parênteses, né? Porque a termo é de 38 até 41, né? Aqui a gente bota um númerozinho abaixo. Ou seja, ele tá maior ou igual a 34 semanas? É uma das perguntas. Então, a termo, maior ou igual, né? É a mesma coisa, maior ou igual a 34 semanas. Tem tônus, e aí a outra que tá faltando é respira ou chora, né? Tipo, se ele tá chorando, ele tá respirando, significa, né? Então, essas são as três perguntas iniciais para saber se o bebê vai ser levado para a mesa de reanimação ou ele fica ali em contato pele a pele com a mãe. Aqui é onde começa tudo, gente. No caso clínico, sempre vai começar falando bebê que nasceu com tantas semanas, tá cianótico, não tá conseguindo respirar, ou bebê que nasceu há, vamos supor, 36 semanas, tá a termo, né? Porém, não tá respirando ou tá com uma respiração irregular. O caso clínico vai vir bem com essas coisinhas que você tem que tirar. Agora, uma coisa que é muito importante. Antigamente, quais eram as perguntas a ser feitas? Antigamente era o apagar, né? A aparência, a gesticulação, a atitude, o tônus e a frequência respiratória. Eram essas 5 perguntas. Ou seja, quando o bebê estava totalmente cianótico, ou ele estava todo envolvido com aquele mecônio, né? Com aquele líquido com mecônio, ali o pessoal já levava para a mesa de reanimação, porque o apagar dava muito baixinho. Hoje em dia, tipo, se foda-se o apagar, não tá nem aí. Se o caso clínico falar que o bebê, meu Deus, o bebê tá todo cianótico, tá com mecônio, não importa. Mecônio e cianótico não é as 3 perguntas. Então, gente, ficou mais fácil fazer questões de reanimação, porque agora tá tudo mais resumido. Você vai fazer 3 perguntas, e essas 3 perguntas, independente se o bebê tá mal, ele tá muito mal, ele tá chocado, ele tá, sei lá, em sepsis, não importa. Aqui são 3 perguntas. Ele tá a termo, ou seja, maior ou igual a 34 semanas. Ele tem tônus, e ele respira ou chora? Até aí todo mundo entendeu? Essas são as 3 perguntas, tá? Aí agora complica um pouquinho, que é os fluxograma. Então vamos passar para cá. Então, reanimação neonatal. Aqui eu vou colocar só a data do último protocolo para vocês lembrar. Foi o ano de 2022. Então a gente vai se guiar nesse protocolo, que é o protocolo que vai cair na questão de prova de vocês. E aí você entrou. Primeira coisa que o médico tem que fazer quando entra numa sala de reanimação é, como bem o Lucas falou, se paramentar. Aqui eu já estou tentando colocar na cabecinha de vocês, até como se fosse a segunda fase, tá? Se paramentou, e aí você vai olhar o que agora? A temperatura da sala. Que a temperatura da sala foi uma das coisas que modificou no protocolo de 2022, de 25, de 23, perdão, 23 a 25 graus Celsius. Essa é a temperatura da sala. Por quê? Porque o bebê, ele tem que ter nele uma temperatura entre 36,5 a 37,5. Então, os estudos comprovaram que quando a sala está nessa temperatura, o bebê consegue ficar na temperatura adequada, que é de 36,5 a 37,5. Essa é a temperatura adequada do bebê. Aí vamos lá. Eu preciso saber, o médico precisa saber aqui, o Lucas, né? Eu vou colocar ele na mesa de reanimação ou eu vou deixar ele em paz e fico ali com ele enquanto ele está com a mãe? Depende do quê? Dessas 3 perguntas. Ele nasceu a termo, ou seja, aqui entre parênteses significa maior ou igual a 34 semanas. Segunda pergunta, ele tem tônus. E terceira e última, ele chora ou está respirando? Até aí todo mundo entendeu? Então, essas são as 3 perguntas. Aí, gente, o que que a gente espera? Que a resposta seja sim, né? A resposta é sim para todas elas. Então, ele nasceu a termo, ele está respirando e ele tem tônus. Se a resposta for sim para essas 3 perguntas, o que que você tem que fazer? Deixa o momento ali da mamãe e do bebê. Deixa o bebê em paz. Então, bebê em paz. Ele vai ficar na paz de Cristo. Deixa ele ali com a mamãe. E só observa. Obviamente, o Lucas não é que ele vai tomar um café. Não, ele não vai sair da sala de parto. Ele vai ficar um tempinho acompanhando o bebê, porque do nada o bebê pode ficar sem respirar. Mas no momento do parto, as 3 perguntas foram feitas e a resposta para as 3 foram sim. Então, o Lucas vai ficar ali do lado do bebê e vai deixar ele em paz com a mãe. Aí, aqui tem uma grande diferença, que foi uma nova atualização também. Aqui, gente, independente, ou seja, independente da idade gestacional, você deixa ele em paz, né? Você deixa ele em paz, independente da idade gestacional. Agora, se esse bebê, preste atenção, ele tiver mais de 34 semanas, é a regra, né? Maior de 34 semanas, então ele vai ficar em paz. E aí, o que que você tem que fazer? Deixar ele pele a pele com a mãe. Até agora, todo mundo tá entendendo? Isso aí, 34 semanas, pele a pele. Aí você vai fazer o que a gente chama de clampeamento do cordão umbilical tardio, tá?
Então, você vai deixar a mãe em contato com o bebê pele a pele, os dois atrelados ainda ao cordão umbilical. Por quê? Qual que é a vantagem de deixar o cordão umbilical por mais de 60 segundos? Porque, gente, pensa só, o cordão umbilical não dá nutrientes para o bebê, né? Se você tem um bebê com boa vitalidade, tá sorrindo, tá respirando, não precisa você cortar imediatamente o cordão umbilical. Por quê? Porque isso significa que ainda vai passar mais nutrientes para o bebê enquanto ele tá ali chamegando a mãe. E aí, gente, isso é importante cair na prova. Quando você deixa o bebê atrelado à mãe através do cordão umbilical, ele vai passando mais anticorpos, mais sangue. Então, você evita nessa criança, isso é questão de prova, você evita aquela anemia do recém-nascido, né? Que é até 6 meses, o bebê tem muita chance de ter anemia. Então, quanto mais tempo ele ficar conectado com a mãe ao cordão umbilical, menos anêmico ele vai ser. Depois, menos sepse ele vai ter, tá? Menos aquela enterocolites necrotizante e menos hemorragia intracraneal. Parece besteira, isso cai na prova. Então, se o bebê tá bem, vitalidade tá boa, ele tá ali com a mamãe, pele a pele, se aquecendo nela, eu posso deixar ele com o cordão umbilical por mais de 60 segundos. Isso é legal, isso é bom para o bebê, tem vantagens, né? Aí depois você vai fazer o quê? Estimular a mãe a fazer uma amamentação precoce, né? E enquanto ela tá ali amamentando o bebê, pele a pele, tendo aquele momento único, você, ou seja, o Lucas, que é o médico neonatologista, né? Ele vai o quê? Retirar campos úmidos, né? Porque o bebê nasce todo cheio de líquido, né? Então ele vai retirar campos úmidos do bebê, né? E vai secar esse bebê. Pronto. Menos de 34, maior de 34 semanas, tá? Vitalidade boa, tem tônus, tá respirando, o Lucas tem que deixar acontecer tudo isso aqui. Clampeamento tardio, pele a pele, amamentação precoce, retirar campos úmidos e secar. Até agora todo mundo entendeu? Aí vamos supor, aqui o bebê, ele tá bem. Escutem só, o bebê ele tá bem, ele tem tônus, ele respira, só que ele não tem 34 semanas, ele tem menos de 34 semanas. Ué, Raíssa, não é uma das perguntas lá de cima? É, mas aqui foi uma mudança nova. Se o bebê, mesmo com menos de 34 semanas, ele tá bem, ele tem vitalidade, ele chora e ele tem tônus, por que não deixar contato pele a pele da mãe? Então, aqui, antes de levar para uma mesa de reanimação ou antes de levar para uma UTI neonatal, se o bebê tá bem, você deixa ele ficar um pouquinho com a mãe, antes de tirar o bebê, tá? Então, menos de 34 semanas, mas tem boa vitalidade. 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 Ele respira e ele tem tônus, deixa contato pele a pele, tá? Só que aqui, meus amores, o que vocês têm que fazer? Aqui é o clampeamento precoce, né? Porque é menos de 34 semanas. Esse bebê, ele tem que ir para UTI neonatal, né? Para ficar lá na incubadora. Então, assim, aqui a única coisa que vocês têm que entender é que o bebê tá bem. Então, deixa a mãe só dar um abraço nele, né? Viver esse momento, porque dizem que melhora a clínica do bebê se tiver esse contato. E aqui o clampeamento é precoce, ou seja, um pouquinho ali maior que 30 segundos, mais menos de 60, tá? E aí, o que que tem que fazer aqui? Nesse bebê que tem menos de 34 semanas, você retira campos úmidos, só que aqui você não seca ele. Eu tentei encontrar a explicação no novo protocolo, por que não secar? Não tem uma coisa muito bem clara, mas o que que eu consegui pensar? O bebê, gente, menor de 34 semanas, pensa, ele é tipo uma gosminha. Ele é uma coisa tão sensível, tão pequenininha, que eu acho que se você secar, pensa, passar um negocinho, um paninho, vai retirar até a pele dele. Então, você retira campos úmidos, e aqui cai em questão de prova, porque foi uma coisa que se agregou. Você vai envolver o bebê em um saco plástico para deixar ele quentinho. Sobre uma fonte de calor, né? Você vai envolver o bebê com um saco plástico e você vai colocar uma touca dupla na cabeça dele. Então, pensa só, o bebê que nasceu menos de 34 semanas, ele é cabeçudo, né? Então, é um bebê bem cabeçudo, corpinho bem pequenininho, e ele é cabeçudo. E aí você vai colocar o que nele? Uma touca dupla para conseguir ele ficar bem aquecidinho e ele não morrer.
E aí, gente, tem aquele coisa pele a pele, clampeamento precoce, retira campos úmidos. E aí, depois, como ele tem menos de 34, ele vai para UTI neonatal. Tá? Então, aqui, gente, são as duas situações que o bebê nasce com boa vitalidade. Se ele tem maior de 34 semanas, ele pode ficar um pouquinho mais com a mãe, pode fazer a amamentação, tá? Mas lembra sempre de retirar campos úmidos, de secar. Agora, se ele tem menos de 34 semanas, ele vai precisar ir para a UTI neonatal. Mas os estudos comprovaram que quanto mais tempo ele ficar ali com a mamãe, melhor vai ser a resolução clínica dele, tá? Lembrando que aqui, menos de 34 semanas, não seca, né? Devido ao atrito com a pele do bebê, e coloca ele num saco plástico com touca dupla. É o que foi aconselhado, tá? Agora, gente, ó, tudo isso aqui depois vocês vão ter acesso, tá? Um PDF bem bonitinho, não com essa minha letra. Agora, vamos supor que o Lucas fez as 3 perguntas. Ele nasceu a termo, aí ele nasceu, sei lá, com 30 semanas só. Não tem tônus e ou não chora e nem respira. Aqui não tem conversa. Aqui você vai responder não. Então, ele não respira, ou ele não tem tônus, ou ele nasceu muito jovenzinho, não tá com boa vitalidade. Aí, o que que mudou, gente? Antigamente, ou seja, antes de 2022, qualquer resposta não, você já levava ele correndo para a sala de reanimação. Hoje em dia, o novo protocolo, o que que ele fala? Gente, o bebê acabou de nascer. Ele não precisa nascer já respirando e tipo, uhul, 220. A gente pode dar uma forcinha para esse bebê, porque ele acabou de nascer. Então, não, a resposta é não, para qualquer uma dessas 3 perguntas. Eu já vou correndo com ele para a sala de reanimação? Não, também não. Eu vou dar uma forcinha. E o que que é essa forcinha? Qual foi a nova mudança nesse protocolo de 2022 aqui? É que eu vou fazer nesse bebê um estímulo táctil no dorso dele. O que que significa isso? Bebê, acorda, respira. Delicadamente você vai no dorso com 2 polegares e você vai dar um estímulo. Ei, você já está no mundo, bem-vindo. E aí, ó, dei um estímulo, o bebê ainda não tem tônus e não respira. O novo protocolo falou que você ainda pode fazer um estímulo novamente, ou seja, você pode fazer 2 vezes esse estímulo até fazer o quê? Até fazer o clampeamento imediato, ou seja, corta o bebê da mãe, né, do cordão umbilical. Aí sim, aqui você já tem que levar para a mesa de reanimação. Então, essa partezinha aqui, gente, do fluxograma, é todas as questões de prova do Revalida, é bem aqui. Então, Lucas entrou na sala de parto. Oi, Ana Clara, tudo bem? Como é que você tá? E a Ana Clara tá, meu Deus, meu filho. E aí o bebezinho nasceu, tá meio que tá bem cianótico, né? Ele não tá respirando direito e não tem tônus, né? Aí o Lucas vai dizer, ui, a resposta foi não, né? Para alguma das perguntas. Então, eu vou fazer aqui um estímulo no dorso dele, tá? Fiz o estímulo. E aí, bebezinho, você respirou? Tá vivo? O bebezinho segue em apneia, segue sem tônus. Aí você faz um estímulo novamente. Segundo estímulo, não deu resultado? Aí você já fez toda a força possível. Aí você vai cortar o cordão umbilical rapidamente, que é o clampeamento imediato, e você vai levar o bebê para a mesa de reanimação. Colocou o bebê na mesa de reanimação, o que que você tem que fazer agora? Steps. O que que é steps? É escada. Ou seja, você não vai fazendo as coisas atropeladas. Você faz um procedimento, faz uma pergunta e vê se o bebê voltou. Não voltou? Aí você vai para o segundo step. Faz outra pergunta, não voltou? Vai para o terceiro step. São 5 steps na reanimação neonatal, tá? É bem profundo os últimos ali, mas o Revalida sempre cai até o segundo, tá? A gente vai ver todos eles, mas as questões do Revalida sempre são até o segundo step. Então, assim, é bem tranquilo. Lucas fez as perguntas, a resposta foi não. Fez estímulo tátil, fez de novo, faz o clampeamento imediato e leva para a mesa de reanimação. Chegou na mesa de reanimação, o que que o Lucas faz? Chegou na mesa de reanimação, a gente está no step 1, ou seja, na primeira escadinha. Essa primeira escadinha, ela é conhecida como passos iniciais. Então, aqui são os passos iniciais. Quais são os passos iniciais, Raíssa? A paz de Cristo. Então, vamos botar aqui. Essa frase é para lembrar o passo a passo, tá? Então, a paz com S de Cristo. Então, o bebê, ele já tá na mesa de reanimação. Não deu tempo nem ele ficar pele a pele com a mãe, porque ali a resposta foi não, lá em cima.
Então, o que que a gente tem que fazer? A primeira coisa que se faz na mesa de reanimação é colocar o bebê perto de uma fonte de calor. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aquecer esse bebê. Aquecer o bebê, ou seja, colocar ele numa fonte de calor. A segunda coisa que você vai fazer, seguindo aí, ó, a paz de Cristo, é posicionar. Posicionar o quê? A cabeça do bebê. Você vai fazer uma aspiração, então você vai posicionar o bebê com uma leve extensão da cabeça. Vai pegar aqui, ó, a cabecinha dele e fazer isso, tá? Então, posicionar fazendo uma leve extensão da cabeça. Terceira coisa que você vai fazer é aspirar o bebê. Só que aqui tem aquela frasezinha, se necessário. Nem sempre você precisa aspirar o bebê. Você só vai aspirar o bebê se você vê que ele não está respirando porque tem muita secreção. Antes, o protocolo dizia aspirar em todo caso. Só que viram que muitas aspirações, às vezes, fazia era machucar, né, as vias respiratórias, o que dificultava. Então, o que que você vai fazer aqui, gente? Aspirar. Porém, se necessário. E aí, qual que é a sequência? Você vai aspirar primeiro a boca e segundo os nariz, né? As narinas do bebê, tá? E por último aqui é secar. Na secagem, você vai retirar campos úmidos, tá? Então, aquece, posiciona, aspira e seca. Terminou de fazer os passos iniciais, aí você vai fazer o quê? De reposicionar o bebê. E aí, uma vez que você aqueceu, posicionou ele, aspirou, secou e reposicionou o bebê, aí você vai fazer a pergunta-chave para dizer se ele já vai para o colo da mãe ou se ele segue na mesa de reanimação. Quais são as duas perguntas-chave? A frequência cardíaca dele está maior que 100? E o ritmo da respiração dele está regular? Ou seja, gente, ele está respirando e ele está tendo bom pulso, a frequência cardíaca dele está ok? Se a resposta disso aqui, dessas duas coisinhas, que é as duas perguntas que vocês têm que fazer, for sim, significa que o bebê pode voltar para o colo da mãe. Pronto. O passo inicial já deu certo, tá? Então, gente, para um bebê sair da mesa de reanimação, ele tem que estar com a frequência cardíaca maior que 100, ou seja, ótimo, e ele tem que estar respirando. Se ele não tiver com a frequência cardíaca maior que 100, ou seja, estiver com 100 ou com 99, ele vai ter que seguir o segundo step, ou seja, o segundo passo da reanimação. E se ele não estiver respirando ainda, ou seja, não tiver um ritmo de respiração regular, ele estiver em apneia, ou o ritmo da regulação da respiração dele estiver bem irregular, ele ainda tem que seguir na mesa de reanimação. Então, você dá essas duas oportunidades para o bebê. Depois de fazer o passo inicial, da frequência cardíaca dele tá maior que 100 e o ritmo dele, da respiração, tá regular. Até agora, todo mundo entendeu? Como que eu vejo a frequência cardíaca dele? Isso aqui é uma coisa boba, mas é bom a gente se perguntar. O bebezinho tem que estar no lugar, obviamente, que tem uma estrutura boa. A gente tem que colocar ele no monitor cardíaco. Ah, Raíssa, mas eu estou num lugar que não tem monitorização. Aí, qual que é a segunda opção, né? Que as diretrizes de pediatria falam? É um oxímetro de pulso. Tudo isso, gente, toda a equipe de reanimação tem que fazer em 30 segundos. Aquece, posiciona, aspira, seca, vê a frequência cardíaca no monitor ou no oxímetro em 30 segundos. É o tempo que o Lucas e toda a equipe dele vai ter para fazer esses passos iniciais. 30 segundos, tá? Então, até agora, todo mundo entendeu? Aí, gente, o Lucas viu que mesmo fazendo passo a passo, a frequência cardíaca do bebê segue muito baixa e o ritmo dele da respiração não tá legal, ele ainda tá em apneia. Qual que é o próximo passo? Que aqui é onde mora todas as questões de revalida. Tentei fazer tudo de passo inicial, não deu certo? Eu vou fazer a VPP. O que que era VPP mesmo, gente? Ventilação com pressão positiva. O que que era VPP? Querendo ou não, a gente tem que descrever. A gente vai colocar uma máscara nesse bebê e vai fazer com o ambo, né, uma pressão positiva para entrar nesse bebê. Então, isso aqui é VPP. É, com a sua própria força no ambo, você vai tentar injetar oxigênio, tá? Por quê, gente? Porque isso aqui é a maneira menos invasiva. Você não vai do nada já entubar o bebê. Não, você vai tentar fazer uma VPP. Tá? De uma maneira menos invasiva possível. Por que menos invasiva? Porque aqui o único ar que está entrando é o oxigênio do meio ambiente.
que qual é a FiO2? Ou seja, aqui no ar do meio ambiente, quanto por cento tem de oxigênio? Eu tenho uma FiO2 aqui de 21%. Isso aqui é questão de prova. Porque, às vezes, a questão até bota VPP, né? Mas bota a 100% ou a 30%. Aqui você tem que lembrar que eu tenho que fazer o processo menos invasivo possível. Então, eu não vou conectar essa máscara em um ventilador mecânico e colocar uma FiO2 de, sei lá, de 50. Não, bem menos invasivo. Então, aqui, ó, gente, ó, vai fazer isso e ver se o bebê respira. Viu? O bebê segue em apneia depois disso aqui, depois de você fazer a VPP, ele segue em apneia ou ele não está com a frequência cardíaca maior que 100? Então, gente, a nova diretriz falou o seguinte: depois de 30 segundos que você fica fazendo ali a VPP, né, com o oxigênio a 21%, você vai ter uma segunda chance antes de passar para a terceira escada. Qual que é a segunda chance aqui? Você vai revisar a técnica. Então, você tem um tempinho ali rapidinho, hein? De revisar a técnica, ver se o ombu tá bem conectado, ver se a máscara tá pegando tudo, né? O narizinho e a boca, reposiciona tudo. E aqui eles dizem que você pode aumentar um pouquinho a FiO2. Por exemplo, antes estava 21%, agora vamos botar então a 30%, para ver se tem que entrar mais ar para esse bebê. Então, aqui você tem a oportunidade de, antes de entubar o bebê, que é o terceiro escalão, revisar a técnica e aumentar a FiO2. Tudo isso, gente, em 30 segundos. Tudo é 30 segundos, tá? Aí, ó, revisou a técnica, aumentou um pouquinho a quantidade de ar que está entrando, o bebê segue em apneia e a frequência cardíaca segue menor que 100, que é as duas coisas que você tem sempre que perguntar, você vai para o terceiro escalão. Qual que é o terceiro escalão? Aqui você segue fazendo a VPP, só que aqui você vai intubar o meu bebê. Você vai intubar, intubação orotraqueal, tá? Aí, antes de entubar, olha só como a diretriz de 2022 aumentou muita coisa. Antes de entubar o bebê, você vai ver que se na sua equipe tem alguém que sabe, né, manejar essa máscara laríngea, que é essa forma de bucetinha, ó, parece uma bucetinha, né? Isso aqui, ó. Então, antes de entubar o bebê, você vai ver se tem alguém da sua equipe que sabe colocar a máscara laríngea no bebê, porque é como se fosse uma intubação menos invasiva. E esse bebê, para ele ser candidato para ter essa máscara laríngea, né, como um dos estímulos, ele tem que ter maior ou igual a 2 quilos, senão, se for menorzinho de 2 quilos, a máscara nem entra, né? E ele tem que ser maior ou igual a 34 semanas. Senão, gente, nem existe isso aqui. Então, tentou colocar a máscara laríngea no bebê para não ter que entubar. Deu certo? Então, acabou a reanimação. Não deu certo? Aí você vai ter que entubar. E aqui, gente, na hora da intubação, você tem que lembrar que a intubação, ela vai ser com uma FiO2, ou seja, a quantidade de oxigênio que entra por um tubo endotraqueal é de 100%. Por que isso aqui é importante? Porque tem questão de prova. Toda vez que você entuba um bebê, o oxigênio que está entrando é bem maior que 21, bem maior que 30, bem maior do que as outras porcentagens que a gente tentou anteriormente. Por isso que a gente está entubando, tá? Então, tentou entubar o bebê, e aí deu certo entubar. Só que aí você tem 3 desfechos, né? Quando você entuba o bebê. A gente pode ter um bebê que depois que foi entubado, a frequência cardíaca aumentou, né? Então a frequência cardíaca está maior que 100. Se está maior que 100, gente, significa que ele já voltou para a vida. Então aqui você vai extubar o bebê. Você não vai deixar ele no tubo. Para quê? Se ele já voltou a respirar, se ele já voltou a ter frequência cardíaca boa. Então, quando você entuba, você espera ali 30 segundos, o bebê voltou, você vai retirar o tubo e dar ele um pouquinho ali para a mãe, tá? O outro desfecho é a frequência cardíaca ficar entre 60 e 100. Se a frequência cardíaca com ele entubado ficar entre 60 e 100, ele vai para a UTI neonatal. Agora, gente, olha só, se a frequência cardíaca, mesmo depois de entubar, tiver menor que 60, aí significa que está faltando estímulo no coração. Então, a gente vai subir para o quarto escalão, que é o que? O quarto escalão? Massagem cardíaca. Aqui é quase um RCP. Então, massagem cardíaca. E olhem aqui a foto na massagem cardíaca, como que é? Para massagem cardíaca, vocês têm que lembrar que esse bebê, ele segue entubado, tá? Então, por isso que eu botei essa imagem. Ele segue entubado, porque a intubação tá dando oxigênio, né? Mas o coração dele tá chocando.
E aí, como que é a técnica para fazer uma reanimação neonatal? Você pode fazer com os dedinhos assim, ó, taca, taca, taca no esternão, ou você pode fazer com os dedinhos assim. Já caiu questão de prova perguntando meio que qual é a melhor técnica entre as duas. Qual é a que dá menos fadiga. Agora peguem aí a mão de vocês e pensa, ficar um tempão fazendo assim com os dedinhos. Não é melhor assim, ó? Você agarra aqui o tórax do bebê e fica fazendo assim, ó. Então, a melhor técnica de fazer essa reanimação, a massagem, é os 2 polegares. E aqui, a reanimação é 3 contrações, ou seja, 3 ciclos para uma ventilação. Então, são 3, 1, 2, 3, para uma ventilação, tá? Raíssa, tá muito profundo. Gente, eu tô dando todo o fluxograma. Tudo que é o fluxograma lá que eu li, eu tô fazendo aqui. O que vai cair na prova do Revalida, nem conto para vocês. É até o segundo só. Pode ser que caia até o quarto, até o quinto? Pode ser. Nunca caiu. São questões bem básicas, mas ninguém sabe, né? Vai que cai uma questão difícil de reanimação. Eu não quero que vocês errem. Então, gente, aqui, ó. Fez a massagem cardíaca. 30 segundos. Aí você pergunta: o bebê voltou? Ou ele segue com a frequência cardíaca menor que 60? Voltou. Então, parou a reanimação, leva o bebê para a mãe. Agora, fez a massagem por 30 segundos. A frequência cardíaca segue menos de 60. Aí, agora, o que que você vai fazer? Aqui, você vai chamar ali na sua equipe para alguém fazer um cateterismo umbilical. Vai colocar um catéter no umbigo do bebê, porque você vai ter que fazer agora o quê? O uso da adrenalina. É o último do último, é colocar adrenalina no bebê, tá? E aí, como o bebê é muito pequenininho, até você encontrar uma veia e tal, 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 é mais fácil colocar um cateterismo umbilical. O próprio umbigo, que tem o quê, gente? No umbigo tem 2 artérias e uma vena. Então, você vai fazer um catéter, colocar um catéter aqui para a adrenalina entrar diretamente no umbigo, que é mais fácil. Aí, lembrando que a adrenalina no neonato, né, no bebezinho, é o quê? É 0,2 ml a cada quilo, né? De 3 a 5 minutos. Então, gente, pareceu difícil isso aqui, mas não é. Bebezinho, não nasceu a termo, não tem tônus, não respira, ou qualquer uma dessas foi não, você vai dar um estímulo, estímulo de novo, leva para a mesa de reanimação. Chegou na mesa de reanimação, você vai fazer os passos iniciais, que é a paz de Cristo. Depois, você vai fazer ventilação com pressão positiva 21, reposicionar e aumentar um pouquinho a FiO2. Não melhorou? Vai entubar. Antes de entubar, pode colocar uma máscara laríngea. Mas se não tiver também, vai entubar direto. Intubou e a frequência cardíaca segue, isso aqui é o fluxograma, segue menor que 60, você vai fazer massagem cardíaca. Fez a massagem cardíaca por 30 segundos, sempre a 30 segundos, não melhorou, você vai colocar adrenalina. Então, assim, esse é o fluxograma, tá? Ele é básico. Aqui eu coloquei uma imagem só porque você tem que entender o que que significa o clampeamento. O clampeamento, que é cortar, né, o cordão umbilical, clampeamento, tem 2 tipos, né? Tem o precoce e tem o tardio. O que que o cordão umbilical faz, gente? O cordão umbilical, ele leva nutrientes para o bebê. Então, quanto mais tempo, quanto maior o tempo que o bebê tiver ali grudado com a mãe através do cordão umbilical, menos ele vai ter anemia, menos ele vai ter hemorragias intracraneais, tá? Menos sepse e menos enterocolites necrotizante. Ou seja, que o cordão umbilical é bom, tem vantagens. Agora, o que não pode ser feito é deixar o bebê ligado no cordão umbilical quando ele tem o quê? Pouca ou nenhuma vitalidade. Então, quando o bebê está com baixa vitalidade, você tem que fazer o clampeamento precoce. Agora, se o bebê está com muita vitalidade, ele está bem, né? Você está vendo que ele está respirando, aí você faz o clampeamento tardio, tá? Quais são as contraindicações? Aqui não precisa nem falar, é só pensar. Qual que é a contraindicação para você não deixar o bebê de jeito nenhum com o cordão umbilical? Quando esse bebê nasceu de um parto muito complicado. Por exemplo, um desprendimento da placenta normoincerta, quando a mãe, né, tem a placenta totalmente caída. O útero, ele
faz alguma contração brusca, né, por uso de cocaína, por pico de pressão alta, por algum acidente automobilístico, né? E a placenta, ela cai, ela desprende. Aí você não vai ter como deixar o bebê atrelado ao cordão umbilical, né? Quando a gente tem um caso de placenta prévia, o que é a placenta prévia? É a placenta que tá, que tá com uma insertação errada, né? A placenta, ao invés de estar lá em cima, no polo superior, ela tá ali perto do coxo uterino. Então, você não pode deixar o bebê ali clampeado. E aqui, gente, outra coisa, quando o bebê nasce com uma rotação sobre o eixo do cordão umbilical, ele nasceu todo rotado. Aí não, aí você tem que cortar, porque senão ele vai morrer com asfixia, né? E aqui um quarto ponto que é importante é, em mães HIV positivo, o Ministério da Saúde, ou seja, a prova do Revalida fala, não deixe o bebê ligado ao cordão umbilical, porque tem mais risco dele pegar HIV da mãe. Por que eu boto um asterisco e eu falo que é o Ministério da Saúde apenas? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria já acha que não. O que ela fala? O consenso dela é diferente. Ela fala que é muito pouco viável pegar HIV do cordão umbilical. Então, os riscos, né, são menores que os benefícios de deixar o bebê ligado ao cordão umbilical. Só que não importa, né, a Sociedade de Pediatria do Brasil. O que importa pra gente é o Ministério da Saúde. Então, aqui, gente, são 4 tipos de contraindicação para você não deixar o bebê ligado, né, no cordão umbilical. Entenderam o que significa esse clampeamento tardio aí, esse clampeamento precoce? Isso é bom entender, porque as questões de prova falam, né? Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês, que é um tome nota, né? É que olha, 95 das questões do Revalida, 95% das questões do Revalida é com a semana maior ou igual a 34 semanas. Aí você tem que seguir todo esse fluxograma aqui, ó. Esse fluxograma que eu fiz para vocês é maior ou igual a 34 semanas. Quando o bebezinho é menor ou igual, então aqui, bebê menor de 34 semanas, que é apenas uns 5% das questões de prova, né? Você tem que fazer um fluxograma diferente. Ai, Raíssa, eu vou ter que aprender tudo de novo para 34 semanas? Não, é só duas coisas que muda. É só o passo um, que é aqueles passos iniciais, que tem uma diferençazinha. Passos iniciais e iniciais. E o passo 2, que é o VPP. O que que muda quando o bebê tem menos de 34 semanas? O que que muda aqui? É uma coisa que a gente já conversou. Aqui a gente não vai secar, porque pensa, o bebê tem uma pelezinha muito, né? Você não pode secar ele quando ele tem menos de 34 semanas. Então, no passo dos iniciais, a paz de Cristo, você não vai secar o bebê. Você vai só envolver ele no saco plástico e colocar a touca dupla. É o que você faz, se tiver menos de 34 semanas. E na VPP, lembra que quando o bebê tinha, né, maior ou igual a 34 semanas, a gente começava com FiO2 de 21%, ou seja, a ambiente, né, no ambiente. Agora aqui, quando tem menor de 34 semanas, a gente já começa a fazer a VPP com 30% de oxigênio. Então, essas são as únicas duas diferenças no fluxograma da reanimação. Quando tem menos de 34 semanas, eu não vou secar e eu vou começar a VPP já com 30% de ar. Aqui, que é o fluxograma geralzão, olha só, a gente vai secar e a gente vai começar a VPP com 21%. É as duas diferenças, tá? Gente, aqui a minha letra tá bem feia. Esse aqui, ó, eu fiz com todo o capricho do mundo, olha só, passo a passo. E isso aqui é o material que eu vou mandar para vocês, tá? Bem bonitinho, ó. E aí, deu para entender? Aqui eu coloquei, ó, todas as atualizações. O que que mudou? A atualização de 2022 mudou. Estilo dorso, estímulo no dorso antes de clampear e levar para a mesa. Então você faz dois estímulos. Temperatura da sala, que agora é 23 a 25, e colocar a touca dupla, né? E aqui você pode colocar a máscara laríngea antes de entubar. Sempre quando o bebê tiver mais de 34 semanas ou 34 semanas e tiver mais de 2 quilos. Essas foram as três coisas que mudaram na atualização de 2016 para 2022. É interessante, né? Porque eu acho que as questões podem morar ali nas novas dicas, né? Ó, vamos lá para as questões de prova do Revalida sobre reanimação neonatal. E é aqui que vocês vão ficar bem felizes, porque todas as questões, gente, ela para bem ali, no step 2, que é até a VPP. Então é muito fácil. A maioria dos casos clínicos falam, bebê que nasceu em apneia, nananã, o médico já fez os passos iniciais, então qual que é a próxima conduta? Poxa, só lembrar, o step 1, passos iniciais.
Step 2, VPP. Então, a maioria das questões revalida é VPP. Só que aí você tem que lembrar, quando é maior de 34 semanas, a 21%, menor de 34 semanas, a 30%, né? Vamos lá. Olha como é legal essas questões. Prova do ano passado, tá? 2023.1. Um pediatra é chamado para o atendimento de um recém-nascido na sala de parto, sendo informado de que a gestante não realizou o pré-natal. Ou seja, ela está ali com alguma coisa e esse bebê pode ter uma grande chance de nascer ali e precisar de reanimação, né? O cordão umbilical foi clampeado imediatamente, já está falando que foi clampeado, e o recém-nascido já foi levado para a mesa de reanimação. Então, imaginem a cena do fluxograma. Já foi feito aquele estímulo tátil, já foi feito o clampeamento, ele já está na mesa de reanimação. O pediatra realiza os passos iniciais, já foi realizada a paz de Cristo, em no máximo 30 segundos, mas o recém-nascido continua em apneia. Gente, vamos só lembrar. Aqui foi feita aquelas 3 perguntas, né? Então, a termo, tônus e respira ou está em apneia, né? E no caso, fazer bonitinho. A termo, respira e tem tônus. Aqui a gente teve resposta não. Ele não está respirando, né? E aí você vai fazer o estímulo tátil, clampeamento imediato e leva para a mesa de reanimação. Chegou na mesa de reanimação, é aquele step. São 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro aqui é os passos iniciais. Passos iniciais já foi? Qual que é o segundo passo? VPP. Qual que é o terceiro passo? VPP, né? Que ele vai seguir, mais intubação. Qual que é o quarto passo? Massagem cardíaca. E qual que é o quinto e último? Adrenalina. É isso que vocês têm que saber, só isso. Todas aquelas outras coisas que eu fui falando é coisa para agregar o conhecimento. Mas aqui, o que que o pediatra fez, gente? Ele já fez os passos iniciais. Depois do passo inicial, o bebê segue em apneia. O que que tem que ser feito agora? Qual que é a conduta? A próxima? Qual que é a próxima conduta, gente? VPP. PPP. Então, aqui, ó, eu VPP. vou oferecer o oxigênio inalatório? Não, não, eu vou colocar o oxigênio do meio ambiente mesmo, do ar. Eu vou intubar esse bebê já? Agora não. O estímulo tátil com fricção circular no abdômen, primeiro, o estímulo tátil ele é feito lá em cima, antes de levar para a mesa de reanimação. E o estímulo tático não é circular no abdômen, é delicadamente no dorso. E aí, letra D, que é a resposta correta, iniciar ventilação com pressão positiva por máscara. VPP. Então, aqui é nosso VPP, sempre lembrando, FiO2 a 21%. Não precisa, porque não tem na alternativa, mas é bom lembrar. Então, questão número 1 da prova passada, questão dada. Já foi feito os passos iniciais, qual que é a próxima coisa? VPP. Pronto. Vamos lá para a questão 2. Uma médica, ó, a questão 2 é de 2022. Então, cai esse tema todos os anos. Todos os anos tem questão disso. Uma médica é chamada para dar assistência ao recém-nascido de uma gestante de 35 anos e idade gestacional de 33. Então, aqui, ó, menor de 34, tá? Com ruptura de membrana superior a 18 horas. Então, tem muito risco ali de ter uma infecção, né? No caso, no que se refere à situação, assinale a opção correta. Vamos lá, ver um por um. Caso o recém-nascido apresente boa vitalidade, olha só, caso o recém-nascido, por mais que ele tenha 33 semanas, né? Mas lembra que aqui a gente viu aquelas outras opções? Se ele tiver uma boa vitalidade, tiver tudo perfeito, eu posso fazer ali o contato pele a pele. Então, olha só, caso o recém-nascido apresente boa vitalidade, o clampeamento imediato do cordão evita a hemorragia intracraneana e a enterocolite. Aqui, gente, o que que acontece? Com clampeamento imediato, evita ou predispone o bebê a ter isso aí? Dispõe. Predispone. Então, gente, o clampeamento imediato significa que eu vou cortar a fonte de nutrientes. É ao contrário, não é o imediato. O clampeamento tardio faz com que o bebê tenha mais nutrientes e faz com que ele tenha menos patologias. Então, o que que fala o Ministério da Saúde agora nessa atualização? Se o bebê, por mais que ele seja ali um pouquinho prematuro, né? Mas se ele tá bem, se ele tá com vitalidade, eu deixo o bebê em contato com a mãe, pele a pele, faço um clampeamento um pouco precoce, mas também não imediato, né? Para deixar ele ter um pouco de nutrientes. Eu vou fazer o quê? Tirar os campos úmidos e depois eu vou levar ele para UTI. Mas aqui a questão tá errada por quê? Porque o clampeamento imediato não evita, ele favorece, né? Letra B.
Vamos para a última, perdão, porque a letra B é a resposta. Vamos para a letra D. Caso o recém-nascido apresente boa vitalidade, após posicionar o pescoço, deve-se aspirar. Gente, se o bebê tá com boa vitalidade, eu não vou aspirar, eu vou deixar ele em paz. Lembra, boa vitalidade é igual a deixar ele em paz. Aspirar, eu só vou aspirar ele quando ele já estiver na mesa de reanimação e é só se necessário. Os estudos falaram que quando você aspira o bebê, você tem chance de matar ele. E aí é que diz, caso ele tenha boa vitalidade, delicadamente eu vou aspirar a boca e depois as narinas com sonda traqueal e depois eu vou conectar ele com a pressão a 100%. Para quê? Eu vou matar esse bebê? Não, tá tudo errado. Letra C. Caso o recém-nascido não apresente boa vitalidade, vamos lá. Realiza-se o clampeamento imediato do cordão, até aí tudo bem. Coloca ele na touca dupla, até aí tudo bem. O saco plástico, até aí tudo bem. Mantendo uma temperatura maior que 34, 37,5 para proteção de lesão? Não, gente. A temperatura ideal do bebê, a gente viu, né? É de 36,5 até 37,5. E não maior que 37. Bem profundo isso aqui, né? Mas é importante lembrar com a temperatura adequada do bebê. Então, pensa, a temperatura maior que 37,5 para esse bebê vai prejudicar, né, o sistema nervoso dele, vai ficar muito quente. E aí a letra B, que é a resposta correta, olha só. Caso o recém-nascido comece a respirar ou chorar e esteja ativo, deve-se secá-lo rapidamente, envolver a região da fontanela e do câmbio, e do corpo no campo estéreo aquecido para evitar hipotermia. E o neonato deve posicionar no abdômen da mãe. Ou seja, aqui, pele a pele. Por quê? Porque ele está respirando, ele tem boa vitalidade, ele está chorando, ele está ativo. Eu vou ter que deixar ele ali todo aquecidinho, mas eu posso deixar ele em contato com a mãe antes de levar ele para a UTI neonatal. Vocês estão entendendo? Então aqui a gente vai excluindo os absurdos, né? Que essa daqui, essa daqui tem que lembrar da temperatura, e aí sobra a letra B. É uma questão fácil? Não, essa aqui não é uma questão fácil. É uma questão de conhecimentozinho ali do recém-nascido, mas não é fácil, tá? Vamos lá para a questão 3 do Revalida 2020. Olha só, um recém-nascido a termo, né? Então ele está a termo, foi indicado, que foi indicado por sofrimento fetal, encontra-se logo após o nascimento hipotônico, ou seja, ele já não tem tono, e cianótico, banhado em líquido meconial viscoso. Se ele está cianótico ou não, e se ele está banhado, não importa, né? Porque aqui antes isso aí importava. O que me importa aqui é que ele está hipotônico. Então aqui eu já tenho uma resposta não para uma das três. Já está em hipotemia, né? Não houve retardo do crescimento intrauterino e a mãe não apresentou intercorrência. Ok. Aqui, observem, o médico já colocou ele na mesa de reanimação. Então, ó, na mesa de reanimação foram realizadas as manobras iniciais de secagem, oferta de calor, aspiração de bocas e narinas com sonda. Decorridos 15 segundos, o recém-nascido encontra-se ainda, né, em hipotonia, com a respiração irregular e a frequência cardíaca menor que 100, ou seja, 75. Qual que é a próxima conduta, gente? Então, aqui eu respondi não para uma das três, já fiz o estímulo tátil, né? E ele já está na mesa de reanimação. Na mesa de reanimação, os steps, eu já passei pelos os passos iniciais. E agora, qual é o próximo passo? VPP. Então, olha só, na mesa de reanimação já foi feito todas as manobras iniciais. Ele segue, ou seja, em respiração irregular, segue com a frequência cardíaca menor que 100. O que eu vou ter que fazer agora? Passo 2, que é o quê? VPP. Então, eu vou aspirar a traqueia. Não, gente, eu já aspirei as narinas e a boca. Eu vou intubar o paciente? Não, intubar é aqui só, 3. Ainda estou no 2. Eu vou intubar? Não. Eu vou ventilar com pressão positiva através da máscara e do ambo. Entenderam? Sempre a resposta do gabarito é a mesma. Cuidado, né? Pode ser que nessa prova agora não seja tão fácil assim. Mas sempre. Passou pelos passos iniciais, fez as perguntinhas, não melhorou? Vai para o segundo passo, tá? Vamos lá para a questão 20. Aqui uma questão do Revalida 2021, mostrando para vocês que está caindo todos os anos, né? Olha só. Um médico da maternidade pública é chamado para realizar na sala de parto de uma gestante de 35 semanas com pré-eclâmpsia, ou seja, ela já tem uma coisa grave, né? Um aumento da pressão repentino, com edema, com dor de cabeça, cefaleia, né? Um recém-nascido, pesando 2,3 quilos, apresenta-se banhado em líquido
amniótico meconial. Não importa para reanimação. Só que o que importa? Ele está com hipotonia. E ele está respirando de forma irregular. Então, eu já tenho aqui, gente, resposta não para aquelas minhas 3 perguntinhas. O médico assistente decidiu levar ele o quê? Decide levá-lo à mesa de reanimação para aspirar as vias aéreas superiores e sob o calor, né? Então, aquecendo ele. Além disso, posicionou o pescoço em leve extensão, aspirou bocas e nariz e secou o paciente. Ou seja, ele já fez o step 1, passos iniciais. Após 30 segundos, o recém-nascido mostra ainda respiração irregular e frequência cardíaca menor que 100. Considerando a situação descrita, qual que é a próxima conduta? De novo, eu já fiz todos os passos iniciais, agora eu vou passo 2. Qual que é o passo 2, gente? VPP. Eu vou realizar aspiração traqueal? Não. O novo protocolo não te diz para tu aspirar a traqueia e muito menos fazer isso depois dos passos iniciais. Eu vou realizar intubação orotraqueal? Ainda não. Só no passo 3. Eu vou fazer a massagem cardíaca? Ainda não. Só no passo 4. Eu vou ventilar o paciente com pressão positiva, que é o VPP? Vou. De novo aqui, agora só mudou porque é a letra A. Nas outras 2 foram a letra D. Mas, de novo, aqui eu vou fazer VPP. Estão entendendo qual que é a pegada das questões do Rivalida? Sim, Então, fácil. Deixa eu só sim. responder uma aluna no chat. Perfeito, perfeito, perfeito. Fácil, fácil, fácil. Um recém-nascido a termo, ok, eu já tenho uma resposta assim, né? Mas falta 2 coisas ainda. Apresentou, aí que tá, hipotonia e movimentos respiratórios irregular. Então, gente, aqui eu já tenho a resposta não e não. Então, aqui, resposta não. Segue o fluxograma do não. Vamos seguir. Logo após o parto, cujo período expulsivo foi prolongado. Então, a gente teve ali um parto bem prolongado, né? O líquido amniótico apresentou mecônio, não importa, tá? Ele foi levado à mesa de reanimação e foram realizados os passos iniciais. Então, aqui, gente, já realizei o step 1, tá? A frequência cardíaca do recém-nascido, auscultada com estetoscópio, foi de 80, então não tá 100. Nessa situação, qual que é o próximo passo? Gente, step 1 já foi, qual que é o step 2? Step 1 já foi, step 2, VPP. Só que olha só essa questão, como ela tá interessante. Ventilação com pressão positiva com máscara facial e ar ambiente? Sim, gente, ar ambiente é 21 de oxigênio. Letra B, ventilação com pressão positiva? Sim. Com máscara a oxigênio a 100%? Não, oxigênio a 100% é demais para o bebê. Primeiro, eu tenho que fazer a 21%. Aí, não melhorou, eu posso até aumentar um pouquinho, mas não logo a 100%. Lembra que 100% é quando eu entubo ele, né? Quando eu entubo ele, ele tá a 100% de ar, né? A aspiração da traqueia, não se indica mais. E intubação seguida de aspiração também não. Então, aqui vai ser a letra A, lembrando que a VPP inicial é com 21%, que é o ar ambiente, tá? Então, aqui tinha que saber um pouquinho a mais, que era VPP inicialmente a 21%, que é o ambiente. Depois a gente pode aumentar um pouquinho, tá? Questão 6, de 2012, tá? Tá bem antiga, mas aqui dá para aprender bastante. Olha só. Um pediatra de plantão em uma maternidade de nível secundário é chamado para assistir o recém-nascido, né? A termo, então tá a termo, com 39 semanas de idade gestacional. O obstetra da equipe comunica que o gestante está na admissão em início de trabalho de parto. Então, aqui, gente, já começou o trabalho de parto e está com 3 centímetros de dilatação. Esse parto ele vai demorar um pouquinho. Por que eu sei disso? Porque para o bebê nascer, o útero tem que estar o quê? Tem que estar com dilatação de 10 centímetros, né? Então, começou o trabalho de parto, mas o bebê ainda não nasceu. E com uma avaliação ultrassonográfica gestacional que evidenciou, aí que tá, ele tá com uma patologia aqui congênita, né? Esse bebê, ele vai nascer com uma hérnia diafragmática. Gente, o que é uma hérnia diafragmática? Olha só, aqui tá o bebê. E aí, aqui, onde tem o diafragma, né? A gente tem um buraquinho. Então, aqui não se fechou totalmente o diafragma, tem um buraquinho. E aí, todas essas vísceras que estão aqui, né? O intestino delgado e grosso, eles vão entrar por essa hérnia
e vão começar a ocupar o espaço do quê, gente? Do meu pulmãozinho. Então, geralmente, nesses bebês que tem hérnia, né, diafragmática, a gente tem um desarrocho muito pouco do pulmão. Então, o pulmão desse bebê ele vai nascer bem pequenininho. Por quê? Porque não tem espaço na caixa torácica, nem para o pulmão e nem para o coração, devido a essa hérnia, essa comunicação incorreta, né? Do abdômen com o tórax. Então, todas as vísceras daqui, ó, vão estar entrando por aqui. Então, o que a questão quer te mostrar? Que esse bebê, ele já vai nascer complicado. Ele já vai precisar de uma reanimação. Esse bebê, já vai nascer em apneia. Ou respirando muito pouco. E aí, pensa comigo, uma das contraindicações de fazer VPP, ou seja, de fazer ventilação com pressão positiva, ou seja, de colocar o ar junto com a pressão, é ter pouco espaço para o pulmão. Se eu coloco uma pressão positiva aqui dentro, que tem um espaço bem pequenininho do pulmão, eu vou fazer o quê? Um colapso do pulmão desse bebê. Então, gente, pensa comigo. Se eu vou ter um bebê que vai precisar fazer reanimação, porque ele já vai nascer todo fodido, né? Eu não consigo fazer o step 2. Eu já vou ter que pular diretamente para fazer a intubação desse bebê, porque é contraindicado o VPP, né? Então, do passo 1 aqui, eu não vou fazer o passo 2, porque é contraindicado, já tenho que fazer o passo 3. E aí, eu tô no nível secundário, que geralmente o nível secundário é um nível maior que o nível primário, aqui a gente tem que repassar, né? Rivalida cai muito isso. O que é o nível primário? É a UBS. É um lugar que tem um médico só, geralmente, né? Uma equipezinha pequena, que você faz a prevenção de doença. Faz o rastreamento, faz a prevenção. O nível secundário é um nível que tem hospital já com alguns profissionais, né? Mas não tem uma UTI, não tem um lugar muito complexo, né? Para fazer cirurgias, para fazer diagnósticos invasivos, como cateterismo, tá? Então, não tem tudo isso. E aí, o nível terciário é o nível que tem a maior complexidade, né? Tem lugares para fazer cirurgias de urgência, de emergência, tem lugares para fazer cateterismo. A questão é de você que você pense toda essa parte aqui que eu falei para vocês, né? Saibam que a mulher está em trabalho de parto ainda, que ela pode ser transferida, né? Por quê? Porque no nível secundário eu não vou ter uma equipe para fazer uma cirurgia de emergência nesse bebê, muito menos a UTI neonatal para fazer tudo que tem que ser feito, né? Para entubar esse bebê. Então vamos lá, ó. A bolsa amniótica ainda está íntegra, significa ainda que ele não abriu a bolsa amniótica, né? E qual que é a conduta recomendada? Vamos pensar devagarzinho, um por um. Contratar imediatamente a equipe de cirurgia pediatra para que o recém-nascido seja encaminhado ao bloco de cirurgia de outro hospital tão logo ocorra o nascimento. Olha, esse bebê ele vai ter que fazer uma cirurgia, mas não imediatamente na hora que ele nasce. Imediatamente na hora que ele nasce, eu vou ter que estabilizar ele. Eu vou ter que estabilizar o bebê. Então, aqui tá errado quando fala que bebê nasceu, eu vou ter que transferir, imagina, transferir um bebê que nem tá respirando direito até o outro hospital. É preferível não esperar o bebê nascer, né? É preferível já tentar transferir para a mulher ter um parto ali num lugar que tenha todo o suporte. Então, aqui o bebê, na hora que ele nasce, eu tenho que estabilizar ele. Depois eu penso na cirurgia, tá? Então, tá errado aqui para fazer, na hora que o neném nasce, encaminhar ao bloco de cirurgia de outro hospital, tão logo nasça, tá? Então, isso aí tá errado. Letra B. Transferir a gestante para um centro terciário, olha só, terciário, por se tratar de uma unidade secundária sem UTI neonatal, pois se pressupõe a necessidade de ventilação mecânica, ou seja, de intubação orotraqueal. Essa é a resposta correta. Vamos ver as outras para ver se a gente consegue excluir ela e é fácil assim, né, de excluir. Letra C. Preparar o material de intubação na sala do parto, por se tratar de uma patologia cirúrgica grave, gerando prejuízo na ventilação, não sendo indicada a ventilação com máscara após o nascimento. Na letra C, tá tudo certo, gente. Não é indicado a ventilação com máscara após o nascimento, né? Só que, se eu fosse você, eu não me arriscaria em fazer uma intubação em um lugar onde não tem UTI. Imagina se a intubação não dá certo, entendeu? Então, assim, não é que tá errado tudo isso aqui. Só que, como bem a questão falou, eu tô no nível secundário. A mulher ainda falta 7 centímetros para ela ter o bebê. Então, eu tenho todo o tempo ali de fazer a transferência para o bebê nascer já no lugar que tem UTI.
Então, aqui é só por isso aqui. Eu não vou fazer a intubação num lugar que não tem nem UTI. Porque se a intubação não deu certo, como é que eu vou fazer a massagem cardíaca e como é que eu vou fazer o step 5, que é a adrenalina, se não tem como fazer a monitorização, né? Letra D, preparar o material para cirurgia imediata. Calma, o bebê nasceu, ele tem que respirar primeiro. Senão, como que ele vai aguentar a cirurgia, né? Na unidade maternal secundária, pois não haverá tempo para transferência. Aqui é onde está o problema. Não vou fazer a cirurgia de imediato e não é que não haverá tempo. Ainda falta 7 centímetros de dilatação, né? O bebê não nasceu ainda. E a letra E, que é a mais absurdo, essa aqui, às vezes, é eu, né? Quando eu não sei o que fazer, eu vou embora. Eu não preciso disso aqui para minha vida. Já abandono qualquer plantão. E já abandonei plantão, tá? E é totalmente contra a ética médica, né? Você não pode fazer isso. Ó, conversar com o obstetra e avisar que não poderá atender. Isso aqui é o Lucas. Olha, eu não vou poder atender. Não tenho suporte, estou num lugar secundário e por esse motivo eu não vou participar do parto. Eu sou o único que está de plantão e eu não vou participar do parto. Então, conversar com a obstetra, avisar que não vai atender o bebê na maternidade, né, secundária, e por esse motivo não irá comparecer à sala de parto. Isso aqui é totalmente contra a ética médica, né? Então, não pode fazer isso. Então, gente, é uma questão que é difícil, porém, é uma questão que... O que a gente tem para falar de ponto positivo? Ela é de 2012. Realmente, as questões as mais atuais, né? O Revalida mais atual, ele tá mais de boa de ser respondido, né? Essas questões muito atrasadas, né? Elas eram difíceis de pensar. Então, é uma questão difícil, mas deu para aprender várias coisinhas aí sobre ela. Aqui, gente, é 2011, ou seja, é mais antigo ainda. E aqui estava ainda o protocolo vigente, um protocolo vigente de 2000, né? Então, essa questão, ela está desatualizada. Por isso que tem esse computador aqui, ó. Toda vez que eu boto esse computador na apostila, é porque a questão, se fosse para ser respondida no dia de hoje, o gabarito não seria esse, tá? É uma questão que está totalmente desatualizada. Mas vamos ver o que a gente aprende com essa questão. Ó. Você é chamado para prestar assistência neonatal durante o parto, na qual foi constatado sofrimento fetal com líquido amniótico meconial. Ou seja, aqui, gente, tá dizendo que esse bebê vai precisar fazer uma reanimação porque tem líquido amniótico aqui, ó, com mecônio, tá? E outra coisa, aqui tá dizendo ainda que o APH é 2. O que a gente aprendeu? Hoje em dia, não importa o APH, não importa se está cianótico, não importa se tem líquido meconial. Hoje em dia eu faço 3 perguntas. O bebê está a termo, ele respira ou chora e ele tem tônus. Então, isso aqui é o que importa hoje. E não APGA e líquido amniótico. Então, por isso que está desatualizada, tá? Aí, o que fala? A conduta... Olha só. A conduta inicial, conforme as normas vigentes, é... Aí, vamos ver o que a gente consegue pensar. Logo de cara, gente, eu vou fazer... Iniciar uma ventilação com ambo e máscara, aspirando o recém-nascido após a recuperação da frequência? Não, primeiro eu tenho que fazer os passos iniciais, né? Eu não vou começar logo a fazer uma VPP, pensando nos dias de hoje, né? Letra B, iniciar a ventilação com um tubo orotraqueal e aspirar o recém-nascido. Primeiro, eu não vou começar uma ventilação com um tubo dentro da tráquea, ou seja, uma intubação. Eu não vou começar logo de início a intubar o paciente. Letra C, iniciar a ventilação com pressão positiva e administrar adrenalina e massagem cardíaca, ou seja, já vou lá para o passo 4 e 5 de cara. Não. Letra E, aspirar a laringe e a tráquea do recém-nascido e oferecer oxigênio a 100%. A gente viu que inicialmente a gente bota 21%. Depois a gente vai aumentar um pouquinho para 30, 40. E no terceiro escalão, que é a intubação orotraqueal, é que a gente faz com 100%. Então, essa letra aqui tá incorreta, né? O gabarito da época, né? O gabarito que tá lá no INEP é a letra D. E é o que a gente marcaria hoje, se fosse pensar, né? Vai aspirar a laringe e a tráquea. Lembrando que hoje não se aspira mais, né? Mas, dentro de todas as alternativas, é a que mais se assemelha ao que a gente faria. E vamos ventilar com pressão positiva a ambiente, que é 21%. Hoje em dia, gente, por que tá desatualizado? Porque hoje em dia, a primeira coisa que a gente ia fazer era os passos iniciais. Passos iniciais. A gente ia aspirar, aquecer, posicionar a cabeça. E aí, depois que a gente ia fazer a VPP. E hoje em dia, as perguntas são essas 3, e não a PIGA. Então, gente, é uma questão desatualizada. Serve para a gente aprender? Serve. Mas hoje em dia não seria desse jeito.
O gabarito dessa questão aí, na época, né, era a letra D, tá? Meus amores, questões do Revalida de reanimação é até essa aqui. O que que eu fiz? Como são poucas perguntas, né? Eu procurei, em provas de residência, provas assim parecidas com o Revalida, outras questões, só para a gente praticar um pouquinho mais. Então, vamos seguir um pouquinho no bloco de questões. Lembrando que isso aqui é como se fosse motivação, né, para estudar, porque são questões diferentes que pode ser que caia no Revalida sim. Mas não são questões do Revalida, tá? Por isso que aqui não tem a data e o ano. Então, vamos Show lá. de bola. Questão número 8. Então, vocês vão ver, eu botei questão 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Ou seja, 5 questões a mais de residência, mas que, obviamente, segue o mesmo raciocínio do Revalida. Só para vocês praticarem mesmo. Ó, vamos lá. Gestação de 36 semanas, evoluiu em trabalho de parto, após a amniorexia espontânea, ou seja, né, o rompimento da bolsa de maneira espontânea, né, foi observado hemoâmnio, ou seja, líquido amniótico com sangue. E foi indicado, né, o parto cesáreo. Recém-nascido trazido ao berço devido à hipotonia e apneia, ou seja, aqui já tem duas perguntinhas negativas, né, hipotonia e apneia. Então, já tem que ser indicado aí os passos iniciais. Aí aqui o médico, né, já fez os passos iniciais, ó. Após os passos iniciais, foi realizada ventilação com balão e máscara com o ambiente por 30 segundos, com o oxigênio titulado até 60. Então, gente, aqui, olha só, já fez passo inicial, já fez VPP por 30 segundos, e aqui já foi observada a técnica, já aumentou a FiO2. Porque se a gente começa com 21 e aqui já está 60, significa que a gente já aumentou a FiO2, tá? Tem sempre que voltar para o fluxograma, para lembrar onde é que a gente está. Além, ó, de revisada técnica, tá? Como não houve a melhora da frequência cardíaca e da respiração, foi optado, né, por fazer o terceiro escalão, que é o quê, gente? A intubação. Por isso que essa questão não é do Revalida, né? Porque o Revalida geralmente é até a VPP. Aqui já foi intubado. Então, foi realizada a intubação e após 30 segundos foi revisada a técnica de ventilação e confirmada a posição correta da cânula. E, entretanto, o recém-nascido permanecia em apneia e com a frequência cardíaca baixa. Lembra aqui o que a gente faz? Depois de fazer os passos iniciais, fazer DPP com 21%, revisar a técnica, aumentar a FiO2, fazer o quê, gente? O terceiro, que é a intubação. Revisar a técnica da intubação e ver que a frequência cardíaca está menor que 60 ainda, qual que é o próximo passo, gente? Só para relembrar, qual que é o próximo passo? Seria já a massagem cardíaca. Então, essa é a resposta, tá? Então, letra A. Letra D, vamos de trás para frente. Iniciar a adrenalina? Não, gente, a adrenalina é o quinto, a gente está no quarto ainda. Aguardar a leitura do oxímetro. Ah, eu vou ficar lá brincando com o bebê e esperar o oxímetro pegar, né? A gente sabe que, não sei vocês, né? Mas na CUDI, naquela ambulância daqui de Buenos Aires, quando a gente trabalha, né? Às vezes manda recém-nascido pra gente. Eu ficava no cagaço. E quando eu chegava lá, eu não sabia nem o que fazer. Eu tentava botar o oxímetro que eu tinha, que não era de pediatra, nem pegava. Então, assim, é muito difícil você pegar. O leite vascular do bebê é muito pouquinho. Então, assim, nem é indicado a oximetria de pulso. Lembra que eu falei na aula? O mais indicado é você fazer um monitor. Colocar os negocinhos e ligar no monitor cardíaco. Ah, mas não tem monitor onde eu trabalho? Aí você pode fazer o oxímetro de pulso. Mas ficar aguardando a leitura para fazer a reavaliação, jamais. Letra B, aumentar a FiO2 para 100? Não, poxa, se eu já até entubei, por que que eu vou aumentar para 100? Se supõe que quando o bebê está entubado, já está com 100%, tá? E a letra A, que é a resposta correta, que é bem fácil, é iniciar a massagem cardíaca, sincronizada, lembrando que é 3 para 1, com a ventilação, por isso que eu botei aquela fotinha no resumo. Quando você faz a massagem, o bebê ainda está entubado com FiO2 de 100% por 60 segundos. Então, aqui a resposta correta é a letra A. Não precisava saber que era a 60 segundos, porque você vai excluindo as outras, que são absurdos, né? E você sabe já que vai fazer a massagem cardíaca, só sobra a letra A. Então, é a questãozinha de residência, né? Mas é mais difícil, porque vai outros escalones. Mas eu acho interessante, porque o Revalida pode ser que cobre outras escadinhas, né? Vamos lá, ó. Questão 9. Neonato de 40 semanas, então ele nasceu a termo, né? Nasceu de parto cesáreo por alteração na cardiotocografia e líquido amniótico meconial bem espesso. Não importa se tem líquido amnial espesso. Qual que é as três perguntas que eu tenho que fazer? A termo, que a resposta já foi sim.
Só se ele respira, se ele tem tônus, e se ele tá respirando ou chorando, tá? Aqui foi sim. E essas outras duas? Apresenta forte choro, né? Ou seja, tá respirando, tá chorando, e tem tônus muscular em flexão e boa vitalidade. Ou seja, gente, ele tá tudo perfeito. Ele tá todo perfeito. Dentre as seguintes condutas, qual que é a melhor nesse caso? Realização dos passos iniciais na mesa de reanimação. Gente, para que eu vou levar esse bebê na mesa de reanimação? Se ele nasceu a termo, tá chorando e tem tônus, eu tenho que deixar ele com a mãe. Aqui, gente, aquela questão de deixa ele em paz. Deixa ele em paz. Então, não vou levar ele para a mesa de reanimação. Laringoscopia sob visualização direta, seguida de aspiração. Para que eu vou fazer essa aspiração nesse bebê? A aspiração das vias aéreas no momento do desprendimento do pólipo, não vou aspirar porra nenhuma. Letra D, que é a resposta correta, clampeamento tardio, para deixar ele o quê? Tendo mais nutrientes, evitando ele ter anemia, evitando ele ter enterocolite necrotizante, evitando ele ter sepse, evitando ele ter hemorragias intracranianas, né? E oferecer os primeiros cuidados junto à mãe. Aqui é aquele pele a pele, né? Então, letra D, para vocês lembrarem que também pode ser que caia uma questão dentro do tema de reanimação neonatal que não precise fazer reanimação. Então, achei interessante essa questão. Questão 10. Em qual das seguintes situações pode-se proceder ao clampeamento tardio? Ó, isso aqui é até tome nota que eu dei na aula. Em qual dessas situações eu posso deixar o bebê com a mãe ligado ao cordão umbilical? Que tá deitada na cama, né? Qual dessas situações eu posso deixar? Gente, o bebê nasceu no meio de um descolamento prematuro de placenta. Puf, a casinha dele caiu. Como que eu vou deixar ele ainda ligado nessa casinha? Essa casinha não tá funcionando. O bebê nasceu e tem um nó no cordão umbilical, ou seja, ele pode morrer de asfixia. Como que eu vou deixar ele ligado à mãe? A ausência de tônus muscular. Se a ausência de tônus, a resposta é não, eu tenho que fazer o clampeamento imediato e levar ele para a mesa de reanimação. Placenta prévia. A placenta está no lugar que não é o normo certo, né? Ela está no lugar errado. Então, eu também não posso deixar esse bebê ainda ligado. E a letra E, que é prematuro de 34 semanas, a gente viu o quê? Que se esse prematuro de 34 semanas tiver uma boa vitalidade, eu posso deixar ele pele a pele com a mãe e fazer o clampeamento precoce, não imediato, né? E aí eu vou secando ele ali, tirando os campos úmidos, né? Colocando touca, mas eu deixo ele um pouquinho com a mãe. Então aqui a resposta é a letra E. É uma questão bem específica, por isso que é muito de residência, né? Mas pode ser que caia no revalida, ninguém sabe. Então aqui tem na nossa apostila, a gente conversou sobre isso. Por mais que seja prematuro, o que mudou agora é, se tiver boa vitalidade, chorar e tiver tônus, deixa ele um pouquinho com a mãe, um pouquinho ali, depois você leva ele para UTI neonatal, mas deixa ele um pouquinho e faz o clampeamento precoce, mas não imediato, né? Vamos lá para a questão 11, também questão que não é do Revalida, mas que tem tudo a ver com Revalida. Um recém-nascido a termo, então resposta sim, né? Já tá sim ali a termo. Nascido de parto cesáreo com anestesia geral, foi levado à mesa de reanimação. Já tá numa mesa de reanimação, então significa que ou ele não tá chorando, não tá respirando, ou ele não tem tônus, né? Na avaliação, depois dos passos iniciais, ele ainda seguia com a frequência cardíaca baixa, né, de 50, e não apresentava movimentos respiratórios. Aí o que acontece? Depois dos passos iniciais, eu vou fazer o quê, gente? A ventilação positiva com balão e máscara em ar ambiente, né? Então, aqui eu já estou no step 2. Foi iniciada. E a criança foi monitorizada. Após 30 segundos de ventilação, de VPP, o recém-nascido estava com frequência cardíaca ainda baixa, saturação ainda baixa, ainda em apneia. Aí, o que a gente faz antes de entubar? Revisa a técnica e a criança foi ventilada por mais 30 segundos, mas manteve a frequência cardíaca baixa e a saturação baixa. Segundo, olha só, isso aqui é uma questão ainda antiga, mas serve para aprender. Segundo as diretrizes de 2016, né, da reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, a conduta é. Então vamos lembrar aqui, ó, os passo a passo. Primeiro, passo inicial. Já foi feito. Segundo, VPP com 21%. Já foi feito, já foi revisada a técnica. E agora, qual que é o próximo passo? Intubação orotraqueal. Então, aqui, ó, aplicar estímulo tátil. Não, gente, o estímulo tátil é lá no início, antes de levar esse bebê para a mesa de reanimação.
Cateterizar a veia umbilical? Não, isso aqui é depois da intubação, depois da massagem cardíaca, antes de colocar adrenalina. Continuar com a ventilação com pressão positiva com balão e máscara por mais 30 segundos e oxigênio a 100%. Olha, 100% no VPP é uma pressão muito grande. Geralmente, a intubação é que você bota VPP, então não. Letra D, realizar a intubação orotraqueal, correta. E iniciar a massagem cardíaca só depois da intubação. Então, aqui, gente, letra D, porque é bem facinha, né? Isso aqui a gente já tá aqui. Depois, a quarta seria a massagem. E a quinta seria a adrenalina, tá? Questão 12, olha só. Um recém-nascido de 40 semanas, gravidez sem intercorrência, parto por cesárea, né? Devido a um sofrimento fetal, com presença de líquido amniótico meconial, até agora não importa nada, foi recebido em campos aquecidos, posicionado em decúbito dorsal sobre uma fonte de calor, trocado os campos úmidos e assegurado as vias aéreas. Ele encontra, ou seja, tudo isso aqui, gente, é o quê? É o step 1, que são os passos iniciais. Isso aqui é a paz de Cristo. Ó, ele ainda encontra-se hipotônico com movimentos respiratórios irregulares e a frequência cardíaca de 60. Qual que é a próxima conduta depois do passo 1? O que seria o passo 2? Ou seja, foi feito tudo isso aqui e ele ainda segue hipotônico e frequência cardíaca menor que 100. Qual que é a próxima conduta? A segunda conduta. VPP. VPP. Aí aqui, olha só como é interessante essa. Ele coloca ventilação com pressão positiva com máscara de oxigênio 21%, compressão torácica, ou seja, massagem cardíaca nem a pau, intubação traqueal nem a pau, intubação agora, e a letra A, olha, intubação traqueal, administração de oxigênio a 100%, nem a pau. Então aqui, gente, só poderia ser a letra D. Ventilação, ou seja, VPP, inicialmente com 21%, tá? 13 e última do nosso bloco. Olha só, isso aqui é interessante, vamos ver quem vai acertar. Gestante chega à maternidade em período expulsivo, já tá ali, né, em trabalho franco, com sangramento vaginal de grande volume, refere idade gestacional de 32 semanas. O que é 32 semanas, gente? Menor a 34 semanas. Então, o fluxograma aqui é diferente. O parto acontece logo em seguida. Após as medidas para estabilização térmica, aspiração, o recém-nascido está pálido ainda e não apresenta respiração espontânea. Tem cianose e frequência cardíaca de 80. A conduta imediata mais adequada é, ou seja, gente, esse recém-nascido, ele também tem o fluxograma dele, né? Por mais que ele tenha 34 semanas, menos de 34 semanas. Já foi feito os passos iniciais. E agora, qual que é a segunda conduta? Para esse paciente que já foi feito, né, a estabilização térmica, aspirou e ainda segue pálido. O que eu tenho que fazer aqui? VPP a 30%. VPP, muito bem, Ana Clara, 30%. Por quê? Porque aqui é uma das coisinhas que mudava, né, quando o pacientezinho tinha menor de 34 semanas. Era aqui, que já começava com 30, e aqui, né, que não secava, não podia secar carne a carne, né, botar um tecido puxando a pele dele. Você fazia ele ficar envolto no saco plástico e touca dupla, né? Então, intubar, agora não. Ventilação com pressão positiva e bolsa, sim. 30%? Sim. Resposta correta B. Intubar, ainda não. Ventilação positiva com pressão positiva é a 100%? Ainda não. Então, aqui é a resposta letra B. B de bom aluno e boa prova. Então, aqui tem que lembrar, menos de 34 semanas, segue o mesmo fluxograma. A única coisa que muda é que o VPP inicial é com 30% de oxigênio e que nos passos iniciais você não seca o bebê, você só coloca ele num saco plástico, dupla touca e tira campos úmidos, né? E coloca ele sob uma fonte de calor. Então, gente, bem facinho. Para quem não foi acompanhando, lembra que sempre no final da apostila tem um gabarito, ó, bem certinho, tá? Quando a gente coloca esse seguiremos, é questões que não é do Revalida, mas questões que tem a cara do Revalida. E aí aqui, ó, toda vez que tem esse computadorzinho é porque a questão é desatualizada. Não se responderia ela hoje em dia, né? Alguém tem alguma dúvida? É algo para perguntar? Eu acho que é isso. Não, achei que foi bom. Eu fiz uma arte, além desse PDF que vai estar na apostila de vocês, ó. Eu fiz uma artezinha que é os steps mais bem feitos. Eu vou mandar para vocês agora também no nosso grupo, tá bom? Então é isso, gente. Vou gravar essa aula tá gravando. Vou terminar aqui de carregar ela e eu já coloco na plataforma de vocês com o material, a apostila e o PDF, tá bom?
Beijinhos, bom final de semana. E amanhã tem Valeu. mais, né? Amanhã tem Ótima aula. mais coisas. Obrigada, Rai. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Valeu.